essa noite. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que estar daqui de cima é uma ótica privilegiada, porque estar daqui de cima a gente consegue ver um povo bonito, abençoado, e um povo que vai para o céu. E isso é muito legal. Isso é muito legal porque a gente vê pessoas que mesmo com todas as suas dificuldades, com suas adversidades, mas tem um coração grato ao Senhor, tem um coração que se reclina diante do Deus Todo-Poderoso, tem um coração disposto a servir e adorar esse Deus que é maravilhoso, que é o nosso Deus. E na certeza disso, certamente que quando nós assim fazemos, certamente também Deus se agrada e também nos abençoa de uma forma assim muito poderosa. E que nessa noite eu vou dizer para vocês, e já profetizo em nome de Jesus, que não vai ser diferente. Nessa noite de repente você está esperando uma resposta, de repente você está esperando um milagre, e eu profetizo em nome de Jesus que nessa noite você vai sair com a resposta de Deus. Nessa noite você vai sair com o milagre que você tanto espera, porque aí onde há a presença de Deus não tem como ser diferente. E eu tenho certeza que Deus está aqui nesse lugar, porque a palavra dele também nos garante isso, que onde tiver dois ou mais em nome de Jesus, ali ele estaria. E onde há a presença de Deus, então certamente sinais, maravilhas e prodígios será feito por intermédio do nosso Deus Todo-Poderoso, tá? Então receba isso, agarre com todo o teu coração, coloque toda a tua fé, porque certamente Deus já está operando e fazendo na sua e na minha vida, em nome de Jesus. E nessa noite eu também, o Espírito Santo também gerou no meu coração, só antes de começar a discorrer essa palavra, interessante que na noite, quando o pastor me convidou para que pudesse estar trazendo essa mensagem, a gente já pensa assim, poxa, tem uma mensagem, vou trazer essa mensagem, muito legal, que Deus já tem falado comigo, poxa, vai ser uma bênção, porque é uma palavra edificadora, uma palavra que vai ser bênção para a igreja. Interessante, meus irmãos, que eu comecei a estudar a mensagem, e ontem Anis pegou, vou descer com as crianças, você fica estudando. Eu comecei a estudar a mensagem, essa coisa toda, preparando, pontuando cada parte que ia trazer a mensagem. No momento oportuno, o que acontece? O Espírito Santo de Deus começa a ministrar em nosso coração. Ele começa a ministrar no meu coração e começa a dizer, não é esse texto, não é essa mensagem que eu quero para a minha igreja, mas é essa. Aí ele começa a colocar outra palavra, e tudo aquilo que a gente construiu, que a gente tinha, o Espírito Santo começa a gerar algo diferente. E aquilo é tão interessante, porque quando vem do Espírito Santo, ele vai gerando, primeiramente ele vem falando ao meu coração, ele vem falando ao nosso coração, e o nosso coração vai se alegrando, o nosso coração vai ali se reclinando, e vai glorificando e exaltando, e Deus vai ministrando, e vai trazendo algo novo, e muito legal, quando a gente tem então essa sensibilidade, de receber do Espírito Santo algo da parte dele. Então o que eu quero dizer para vocês, que nessa noite, a mensagem que você vai receber, não será do Alain, mas será do trono da graça de Deus, porque o Espírito Santo quer falar comigo e contigo nessa noite, em nome de Jesus. Então fica com teu coração bem atento, não deixa com que nada nem ninguém te distraia, para que você não venha perder a melhor parte que Deus tem preparado para você, porque eu tenho certeza que o inimigo não quer que você receba. Ele vai tentar te distrair, ele vai lembrar dos problemas, vai lembrar de situações, vai lembrar de uma conta que você não pagou, vai lembrar de algo que você tem que fazer amanhã, mas que em nome de Jesus o teu coração esteja ligado agora com o trono da graça, porque se estiver ligado, Deus estará ligado contigo, e você vai receber de Deus, e se você receber de Deus, algo vai acontecer na sua vida, e Deus vai fazer abundar na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então vamos abrir as nossas Bíblias, lá em 2 Reis, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4,
nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 7. A mídia consegue colocar esse texto, por favor? Porque eu quero fazer de uma forma muito dinâmica. Eu acho que a participação da igreja, o barulho santo da igreja é muito legal. Eu vou estar lendo o primeiro versículo, e a igreja, numa única voz, vai estar lendo o segundo versículo. Aí depois eu vou estar lendo o terceiro, e sucessivamente, quando eu terminar de ler o versículo posterior, a igreja vai estar lendo o próximo até concluirmos, que é o versículo 7. De forma assim, a gente vai fazer diferente, de forma bem dinâmica, com a participação de todos. Beleza? Entenderam? Eu vou estar lendo o primeiro, a igreja, em uma única voz, vai estar lendo o segundo versículo. Está até aqui na multimídia. Se puder apagar essa luz, para poder ficar mais até visível, né? O texto aqui no telão. A igreja vai estar lendo o segundo, eu vou estar lendo o terceiro, o quarto, e assim sucessivamente, até concluirmos, que é o versículo 7. E diz assim a palavra de Deus: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Versículo 2, toda a igreja. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. 4. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Versículo 6, toda a igreja. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Então a gente vê um texto aqui, como a gente está no mês da família, a gente vê uma família que está passando por uma necessidade, uma mulher em que o seu esposo ele vem a falecer, e diante disso tem uma dívida a ser paga, e diante dessa dívida vem o credor cobrar essa mulher, para que então pudesse pagar a dívida, sendo que essa mulher ela não tinha recursos para liquidar a dívida. Então como é que ela faz? Se a pessoa não tem recurso para liquidar a dívida, como é que faz? Então a proposta do credor, Diácono Átila, foi que então, para que pudesse ser paga a dívida, ela então cedesse os seus 2 filhos, para que o pudesse servir como escravos. Mas imagine o coração dessa mulher, o coração dessa mãe, que pensar: eu não tenho recurso então para pagar essa dívida que ficou, e agora como é que eu faço? Eu não quero que meus filhos se tornem escravos. Essa mulher ela poderia recorrer a N pessoas, a N situações para então tentar resolver toda essa situação que ela está vivenciando e enfrentando. A primeira atitude que a gente pensa é, de repente, com uma dívida que você tem, de repente fazer outra dívida. Se eu estou devendo esse credor, eu vou pegar então com outro emprestado para pagar esse credor, que eu pegando com outro, eu ganharei alguns dias mais, para então pagar essa outra dívida. Ou seja, ela poderia ter esse pensamento de fazer dívida sobre dívida. De repente, se pensar nos nossos dias de hoje, a gente de repente recorreria a um banco, vou pegar um empréstimo,
para você pagar uma dívida, pegar um empréstimo, de repente com uma taxa altíssima, que você faria uma outra dívida. Se você não conseguiu nem liquidar a primeira, pegaria uma segunda, só para quebrar um paliativo da dívida primeira. E assim postergar, empurrar para frente algo que você também não conseguirá liquidar. E essa situação acontece não somente com essa mulher, mas acontece com muitas famílias. De repente a sua família já passou por situação assim. Mas só que o posicionamento dessa mulher, ao invés dela procurar qualquer pessoa ou qualquer outra coisa para tentar resolver a situação dela, ela teve um coração sábio. Ela recorreu a quem poderia fazer por ela, não por um preço, por um valor. Ela recorreu a alguém que poderia fazer por ela, não que fosse cobrá-la algo, de forma que ela viesse a obter outra dívida. Então essa mulher teve essa atitude sábia, e diante dessa situação, diante desse momento difícil, diante dessa adversidade que ela está enfrentando, ela recorre e procura a quem? A um homem de Deus. Ela vai até Eliseu, ela recorre até o profeta Eliseu, e quando ela chega diante de Eliseu, ela conta a situação dela, mas primeiro ela lembra Eliseu quem era ela lembra Eliseu quem era o esposo dela. Então ela chega diante de Eliseu e começa a passar para ele toda a situação que ela está enfrentando. Mas Eliseu também, como homem de Deus, Eliseu também não tinha recurso para que pudesse então pegar e falar: toma aqui, vai e paga a sua dívida. Eliseu não era provido de tantos bens para que pudesse então ajudar essa mulher. Mas Eliseu tinha algo que qualquer outra pessoa a quem essa mulher recorresse não tinha. Eliseu era um homem de Deus. Eliseu era um homem que temia o Senhor, um homem que buscava o Senhor. E como homem que temia o Senhor e como homem que buscava o Senhor, Eliseu então entende e pergunta então à mulher: o que hei de fazer para você? Como você quer que eu te ajude? E a segunda pergunta que Eliseu faz a essa mulher: dize-me o que você tem em casa. Essa pergunta, essas duas perguntas, quando Eliseu faz a essa mulher, Eliseu está querendo provar qual é a fé que ela tem. Porque essa mulher, tendo essa pergunta de Eliseu, ela poderia pensar: se eu falar que o pouco que eu tenho, e ele me pedir esse pouco, de repente para que ele pudesse então entregar ou orar, e de repente não acontecer, aí o que eu não tenho, já não vou ter, o pouco que eu tenho, já não vou ter mais nada. Esse poderia ser o pensamento dela. Mas essas perguntas de Eliseu é para provar a fé dessa mulher, porque ela poderia esconder o pouco que ela tem, querendo resguardar do pouco. Mas então quando Eliseu faz uma pergunta a essa mulher, e a primeira coisa que ela diz: a tua serva não tem nada em casa, senão apenas uma botija de azeite. Porque azeite nessa época era um bem muito precioso, não tão diferente dos dias de hoje, né? Que hoje comer um azeitezinho na salada tá difícil, meu irmão. Tem pessoa que está botando óleo composto,
ou está deixando de comer a salada. Porque não está difícil não, o azeite de hoje está tão valioso quanto o azeite dessa época, né? Se de repente tiver um Eliseu, eu pegar lá o azeite e falar para ele, multiplica, eu vou ficar rico, porque o negócio não está fácil não. Oi? Porque o negócio está difícil, então a gente se vê que a gente consegue entrar na história dessa mulher de fato, a gente consegue viver a história dessa mulher, porque aqui tempo atrás, né, que a gente chegava lá na prateleira do supermercado, né, Diácono Átila, tinha lá aquelas marcas, a gente só olhava, azeite Galo, Borges, né, um azeite espanhol importado, não, vou pagar um pouquinho mais caro, que era coisa de 20 merréis, 29 aquele top, né, importado, mas desse, o Galo era 16, 14 reais, pô, a gente tirava onda, né, quando botava a salada, botava logo assim, ó, entornando. Hoje em dia é uma gotinha e mistura lá o alface, o tomate. É engraçado que no restaurante, antigamente, eles chegavam lá, ostentavam, né? Botava aquele lá, mondegão. Lembra aquele da latinha? Botava mondegão naquela latinha de meio litro, botava assim na mesa. Hoje em dia, tu pega lá, eles te dão um sachêzinho, e quando tu lê a composição, olha o composto. Para tu ver como o negócio está difícil, hein? Mas então a situação também era difícil para essa mulher, porque azeite era algo, um bem muito precioso, é algo de muito valor. Mas essa mulher, entendendo que ela estava diante de um homem de Deus, ela traz a sua verdade à tona. Eu não tenho nada em casa senão uma única botija de azeite. E essa botija de azeite representava em torno ali, a botija daquela época era de 700 ml a 1 litro. Mas isso também não significa que ela tinha 700 ml ou 1 litro de azeite. Mas ela tinha algo na botija. Poderia ser pouco, mas ela tinha algo na botija. Então Eliseu, entendendo a fé dessa mulher, entendendo que ela trouxe a verdade diante dele, e observando a situação dessa família, o homem de Deus, então ele levanta e logo profetiza sobre a vida dela. Vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não o quê? Não poucas. Não poucas. Uma coisa que a gente aprende aqui nesse fato, nesse relato, nessa história, né, dessa mulher e de Eliseu, que o primeiro passo para que a gente venha romper a nossa vida, o primeiro passo para que a gente venha vencer as adversidades dentro da nossa casa, com a nossa família, diante das situações que nós estamos enfrentando, é trazer diante de Deus a verdade que há em nós. Porque se está difícil, Deus não quer ouvir de você que está tudo bem. Porque se Deus está te perguntando o que você tem que trazer a verdade diante dEle. Ah, Senhor, eu só tenho aqui meio quilo de feijão, meio quilo de arroz e 2 ovos. Porque primeiro o desafio vem onde está a nossa fé, porque nós precisamos nos desnudar e nos apresentar de dentro para fora diante de Deus, e foi isso que essa mulher fez. Ela não se envergonhou da sua situação, mas então trouxe a realidade diante do homem de Deus. E como está a sua família? Porque uma das coisas que a gente sempre passa, a gente passa um diante dos outros, e a primeira pergunta, como é que você está? Não, estou tudo bem. Mas você está passando luta, adversidade, você de repente está diante de um homem de Deus, e você está dizendo que está tudo bem, mas se você dizer a tua verdade, de repente esse homem de Deus vai levantar uma palavra profética sobre você, e a tua sorte vai mudar. Nós precisamos trazer a nossa verdade. Não temos que usar máscaras, não temos que botar adornos ou enfeites.
para mostrar aquilo que nós somos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós temos. Então a primeira lição que a gente aprende com essa mulher é trazer a verdade diante de Deus. Trazer a verdade diante de Deus. Trazer a verdade diante de Deus. Está doendo? Fala para o Senhor que está doendo. Está machucando, está ferido? Fala para o Senhor que está machucando e está ferido. Está na escassez? Fala para o Senhor. Fala para o Senhor. Coloca diante de Deus. A tua família não está bem, coloca diante de Deus. O teu filho está desviado, coloca diante de Deus. A tua esposa está desviada, coloca diante de Deus. O teu marido está desviado, coloca diante de Deus. Porque se está acontecendo isso, não está bem. E Deus vai fazer um milagre. Deus vai trazer de volta. Deus vai multiplicar. Porque o que o nosso Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele só quer a verdade dos nossos lábios. Por mais que Ele conheça. Por mais que Ele conheça. Então Eliseu nesse momento diz a essa mulher: pega emprestado essas vasilhas. E não poucas. É interessante observar esse versículo, que a gente pensa, agora aqui essa mulher ela poderia ter a atitude de chegar a pegar umas 2, 3 vasilhas. Ah, tá aqui ó, foi todas as que eu consegui. Todas que eu consegui. Ela poderia ter essa atitude, sabe, pensando no quê? Porque muitas vezes, para o milagre acontecer na nossa vida, às vezes não será necessário andar apenas 1 milha, muitas vezes vai ser necessário andar muitas milhas. E essa mulher, para conseguir essas vasilhas, ela teve que ir em todos os vizinhos possíveis, como diz o texto. Ela não foi só aquele que estava do lado direito, ou que estava do lado esquerdo, ou que estava à frente, ou que estava atrás. Ela foi em todos aqueles que ela podia alcançar. E tudo que ela podia ter ali, ela foi batendo de porta em porta e andando até alcançar, até onde ela podia alcançar. Ela juntamente com os filhos dela: poxa, me empresta essas vasilhas, eu preciso dessas vasilhas emprestadas, eu preciso. E foi sem vergonha, sem ter medo, sem ter vergonha da situação que ela estava vivendo. De repente até muitos questionaram: mas para que tu quer essas vasilhas? E outro segredo que eu quero dizer para vocês: quando Deus está operando um milagre, ninguém precisa saber a não ser nós, a não ser eu. Cuidado com quem você fala aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Cuidado. Então ela conseguiu essas vasilhas. E conforme o texto nos mostra, ela percorreu o que fora possível, aquilo que estava alcançável para ela, e trouxe e fez conforme a palavra do profeta. A palavra do profeta. E ela pegou então todas essas vasilhas e trouxe até sua casa, e colocou na sua casa. E o que ela fez então, conforme a palavra do profeta? Ela fechou. Outra lição que a gente toma aqui com esse texto: quem são as pessoas que você está colocando dentro da sua casa? Quais são as portas que você tem aberto? O que você tem permitido entrar na sua casa? Eu falei de pessoas, falei de portas, e o que você tem permitido entrar. São 3 coisas distintas.
São três coisas distintas, porque a nossa casa é um lugar santificado, então não é para todos. E quais são as portas abertas? Portas nos apontam para brechas. O que a gente tem feito dentro da nossa casa que tem permitido ter brechas para que o inimigo das nossas almas entre e faça uma arruaça? Porque essas portas podem significar muitas coisas. Essas portas podem ser às vezes o nosso velho homem que a gente não quer deixar para trás. Essas portas podem ser de repente uma televisão, algo que você vê, uma internet, algo que você assiste. Essas portas de repente é algo ilícito que entra na sua casa. Eu estava compartilhando com o Ministério de Música, já há 2 domingos, de alguns cuidados que a gente tem que ter, porque o primeiro altar que a gente tem é dentro da nossa casa. Eu compartilhando com o Ministério de Música, que algumas coisas a gente precisa tomar posicionamento dentro da nossa casa, ser radical. E quanto o mundo vem apontando para a gente, não, tudo é amor, tudo pode, não, todas as coisas, isso não tem nada a ver. Quando já entra, não tem nada a ver, já repreende em nome de Jesus, que é a palavra do próprio diabo falando para você, zumbindo no teu ouvido. Muitas vezes em casas santificadas, de repente está entrando bebidas alcoólicas. O meu irmão, o meu parente, fulano, beltrano, bebe, ele vem na minha casa. Não, se ele quiser beber, ele bebe na casa dele, na minha casa não, porque aqui é santo. Portas abertas. Algum vício, cigarro, você quer fumar do portão para lá. Quando você terminar de fumar, você pode entrar na minha casa novamente, porque aqui dentro não. A gente precisa ter essa autoridade de homens e mulheres de Deus e posicionamento, porque o mundo espera em nós com expectação. Vê essa diferença. Colocar situações que a gente bota dentro de casa, determinado tipo de músicas, que não mais agora a mim convém. É uma festinha, não tem nada a ver. Portas abertas. Estou abrindo esse parênteses, porque em casas santificadas, em muitas casas santificadas, tem acontecido isso. E muitas vezes depois a gente pergunta os porquês. Por que está acontecendo isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que o meu marido não se converte? Por que fulano, meu filho não se converte? Por que meu filho está desviado? Por que minha esposa não se converte? Por que sempre briga? Por que sempre guerra? Por que sempre dor e luta? Porque ao invés de a gente fechar as portas, como o profeta falou, fecha as portas, fecha as portas, fecha as portas, a gente está escancarando as portas para o pecado. Para acontecer o milagre, muitas vezes serão necessários fechar as portas. As portas têm que ser fechadas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E então quando ela entende isso, ela obedece e fecha as portas, e pega então essas vasilhas e coloca no meio de toda a casa, e não poucas, e com aquela pequena botija de azeite, ela faz conforme a ordem do profeta, despeja sobre cada uma delas, e as que estiverem cheias, separa. Você imagina se esse copo tem 200 ml aqui de água. Se eu pegar esse copo com 200 ml de água e lançá-lo sobre um outro recipiente, o que vai acontecer com esse copo? Vai ficar vazio. Essa é a lógica, essa é a física do negócio. Porque aqui tem uma química, que é a água, o H2O. Aula de química, hein? Pega que é de graça. Então aqui tem uma água. Se eu despejar ela em qualquer vasilhame, seja de qualquer ml,
Não vai encher aquele vasilhame. Se eu pegar um vasilhame de 400 ml, a vasilhame de 400 ml vai ficar cheio? Vai ter 200 ml naquele vasilhame de 400 ml. Se eu pegar um de 1 litro e jogar esses 200 ml, aquele vasilhame vai ficar cheio? Vai ter 200 ml no vasilhame de 1 litro. O que aconteceu lá com aquela mulher foi diferente. O pouco de azeite que ela tinha, enquanto ela despejava, aquele que tinha dentro da botija não esvaziava, pelo contrário, ele enchia as outras. E que o Espírito Santo quer fazer na sua e na minha vida, Ele quer pegar esses vasilhames, e esses vasilhames eu profetizo, que é a sua, a minha, é a vida da sua família, dos seus filhos, é a vida do seu esposo. Ele quer encher, e o azeite não vai parar, enquanto tiver os vasilhames. Mas para isso tem que trazer para dentro da casa, e fechar as portas. E essa família que estava vivendo esse momento difícil, começa a viver agora um milagre, uma transformação. Essa família que estava vivendo a adversidade, agora começa a viver a abundância do Senhor sobre eles. E assim como foi na vida dessa mulher, não será diferente na minha e na sua vida. O Senhor quer abundar a sua vida em nome de Jesus. Porque o seu filho, os vossos filhos, a vossa casa, a vossa família, não nasceu para a perdição, mas nasceu para a glória de Deus. Porque o diabo diz que não vai dar certo, mas em nome de Jesus, essa palavra nós desfazemos agora. Porque a sua família nasceu para dar certo. A sua família nasceu para dar certo. Nasceu para dar certo. Ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder. Então as vasilhas foram todas cheias. E quando acontece isso, interessante também dar continuidade nesse texto. Sucedeu que depois que foram cheias as vasilhas, disse a seu filho: traze ainda outras vasilhas. E ele falou, porém ele disse, não há mais vasilha alguma. Encerrou todas as vasilhas possíveis que nós conseguimos, foram essas. Então quando o filho fala essa palavra, o que acontece? Parou. Então o azeite parou. Mas esse azeite, quando parou, porque não tinha mais vasilha, significa porque então a bênção agora parou na vida dessa família? Não. Pelo contrário, quando Deus ele faz a obra completa, Ele não deixa pela metade. Então a atitude dessa mulher, diante de tudo o que aconteceu, diante de tudo que ela viu, então ela vai até agora, no versículo 7, ela vai agora até o homem de Deus, a Eliseu, e conta para ele o que tinha acontecido, como aconteceu. E Eliseu então dá uma última orientação a essa mulher e a sua família. Pega parte desse azeite, conforme eu falei que era muito caro, era muito precioso. Pega parte desse azeite, vende e paga a sua dívida. E o que sobrar de todo o azeite que você tem agora, vivei do resto. Interessante que essa palavra de Eliseu, do profeta Eliseu, quando ele fala vivei do resto, na nossa mente, na nossa capacidade humana pequena, a gente imagina, vai chegar um determinado momento que esse azeite vai acabar. Como é que essa mulher vai se virar? Ela vai voltar para a estaca zero.
ela vai voltar para a situação de opróbrio, ela vai voltar para a situação de escassez. Mas essa palavra que Eliseu está dando, essa última palavra desse encontro com essa mulher, é a última palavra profética para a vida dela, dizendo: o azeite não mais vai acabar, você vai viver com esse azeite para toda a sua vida. E o que Deus diz para nós nessa noite: se as vasilhas estiverem no ambiente, se os vasilhames estiverem dentro da casa, jamais faltará azeite. 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 E quando a gente fala isso, a gente vê essa palavra do profeta, e a gente profetiza isso também nessa noite. Para que isso aconteça, não depende de mim, não depende do pastor nem da pastora, mas depende da sua fé. Porque quando falamos aqui que jamais vai faltar o azeite, é para você dizer glória a Deus e receber em nome de Jesus. Porque assim como essa mulher recebeu, ela acreditou no profeta, a gente precisa acreditar naquilo que o Espírito Santo está gerando no nosso coração. Jamais faltará o azeite. Ainda que a situação pareça contrária, ainda que tudo diz que não, jamais faltará o azeite. Jamais faltará o azeite, jamais faltará o azeite, ele vai abundar, e quando Deus derramar, será para sempre. Porque aquilo que Deus dá, ninguém tira. Assim como essa mulher, ela viveu esse milagre, a sua família viveu esse milagre, ela e seus 2 filhos. Eu quero dizer para cada um de nós nessa noite, e digo no Senhor, que a sua família também vai viver um milagre. E quem crê verá a glória de Deus. Quem crê verá a glória de Deus. A sua família vai viver um milagre. E esse milagre não vai ser daqui a um tempo, não. Deus já está começando a gerar esse milagre agora. A notícia você já está recebendo agora, porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está tocando no teu e no meu coração. Porque aquilo que está em falta, Deus está trazendo em abundância. Porque ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder. E eu quero desafiar. Eu quero desafiar a igreja. Já me coloco nesse desafio. Já me coloco nesse desafio. Assim como essa mulher recebeu a palavra de Eliseu, e a palavra de Eliseu poderia parecer loucura para ela, mas antes da loucura ela entendeu que ali havia um homem de Deus, e como homem de Deus ela acreditou na palavra profética. Assim também eu quero dizer que Deus está aqui nesse lugar. E o desafio que eu quero fazer, você que quer receber o milagre na sua vida, na sua família, isso é um ato de fé. Conforme eu falei, não depende de mim, não depende de ninguém, só depende de nós. Depende da minha atitude. Qual atitude eu estou fazendo diante de Deus? Eu estou colocando diante de Deus a minha verdade?
eu estou colocando diante daquele que tem todo o poder a minha verdade. Então, diante desse ato de fé, você que entende, que espera o milagre da sua família, eu te desafio a você se colocar de pé e vir aqui na frente. Você que quer ver a sua família transformada, você que quer ver o seu filho resgatado, você que quer ver o seu esposo, a sua esposa, ou algum parente, o seu pai, a sua mãe resgatado, dá esse passo de fé, porque Deus Todo-Poderoso, Ele vai fazer. Porque o profeta está na casa, e o profeta tem um nome, é Yeshua, é Yeshua, é Yeshua. Ele está na casa, Ele está na casa, Ele está na casa, Ele está na casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a orar, feche os seus olhos, esquece quem está do seu lado, esquece tudo que está à sua volta, só pensa naquela pessoa, só pensa na sua vida, e coloca agora diante do Deus Todo-Poderoso, coloca agora, clame a Ele, se ajoelhe, se dobre diante dEle, porque Ele está operando, porque Ele está fazendo, porque Ele vai fazer abundar o azeite na sua, na minha, nas nossas casas, em nome de Jesus.